Nas vielas efervescentes de Assis, no coração da Úmbria do século XII, erguia-se um jovem destinado à opulência, um líder de festas, um sonhador de glórias terrenas. Giovanni di Pietro di Bernardone, a quem o mundo viria a conhecer como Francisco. Mas não se engane pela imagem serena que o tempo pintou. Antes do santo, existiu o rebelde. Antes da humildade, o Fausto. Antes da paz com a criação, uma alma em guerra consigo mesma. Este não é apenas o conto de um protetor de animais, mas a saga de uma transformação visceral. Um homem que despiu a armadura do ego e vestiu a túnica da eternidade, ensinando não com sermões eruditos, mas com o evangelho vivo de sua própria carne. Prepare-se para encontrar o Francisco que você não conhecia. Francisco nasceu por volta de 1181 ou 1182, filho de Pietro di Bernardone, um próspero comerciante de tecidos, e de Pica Bourlemont, uma dama de nobreza provençal. Sua juventude foi marcada pela abundância, pela vaidade e por uma ambição cavaleiresca. Ele ansiava por feitos heróicos, por reconhecimento, por deixar seu nome gravado nas crônicas de seu tempo. Liderava os jovens de Assis em folguedos e canções, esbanjando a fortuna do pai, sempre vestido com as sedas mais finas, o espírito borbulhante como o vinho que fartamente consumia. Os negócios da família pouco lhe interessavam. Os estudos, menos ainda. Seu coração pulsava pela aventura. Participou de conflitos armados entre Assis e Perúgia, onde experimentou o amargor da derrota e o cativeiro. Foi nesse período sombrio, seguido por uma grave enfermidade, que as primeiras fendas começaram a surgir em sua armadura de certezas mundanas. Sonhos enigmáticos e uma crescente insatisfação interior o assediavam. A voz do mundo, antes tão sedutora, começava a soar vazia. Um dia, cavalgando pelos campos de Assis, encontrou um leproso. O impulso inicial foi de repulsa, o reflexo condicionado de uma sociedade que marginalizava e temia aqueles marcados pela doença. Mas algo em Francisco, uma força nova e desconhecida, o impeliu a desmontar. Ele não apenas deu esmola, mas abraçou o homem, beijou suas chagas. Naquele instante, o nojo se converteu em doçura. Francisco diria mais tarde que o que antes lhe era amargo transformou-se em deleite para a alma e para o corpo. Era o início de sua profunda conversão, um chamado divino que ecoava cada vez mais forte. Pouco tempo depois, enquanto orava na capela de São Damião, uma igrejinha em ruínas nos arredores de Assis, ouviu uma voz vinda do crucifixo. Francisco, vai e repara a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Inicialmente, ele interpretou o chamado literalmente, começando a vender bens, inclusive tecidos de seu pai, para restaurar a igrejinha. Este ato enfureceu Pietro Bernardone, que via as ações do filho como loucura e desperdício. O conflito culminou em uma cena dramática na praça pública de Assis. Diante do bispo e da multidão, Francisco despiu-se de suas ricas vestes, devolvendo-as ao pai, junto com o dinheiro que lhe restava. Até hoje vos chamei de pai na terra, declarou ele. De agora em diante poderei dizer com segurança, Pai nosso que estais nos céus. No coberto apenas pelo manto do bispo, Francisco renunciou a toda a herança, a todo o conforto material, para desposar a senhora pobreza. Era um ato de rebeldia suprema contra os valores de sua época, um mergulho radical no desconhecido, guiado apenas pela fé. A partir daí, Francisco abraçou uma vida de mendicância e serviço aos mais pobres, especialmente os leprosos. Sua alegria contagiante, sua simplicidade e seu profundo amor começaram a atrair seguidores. Homens como Bernardo de Quintavalle, um rico nobre de Assis, e Pedro Catani, um cônego da catedral, renunciaram a tudo para seguir seu exemplo. Nascia, de forma humilde e espontânea, a primeira fraternidade, que viria a ser a Ordem dos Frades Menores.
Em 1209, com um punhado de companheiros, Francisco viajou a Roma para buscar a aprovação do Papa Inocêncio III para sua forma de vida evangélica. O Papa, inicialmente hesitante diante da radicalidade daquela pobreza, teve um sonho no qual via o pequeno frade de Assis sustentando a Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas, que ameaçava ruir. Era um sinal divino. A regra primitiva, baseada na pobreza extrema, na pregação itinerante e na fraternidade universal, foi oralmente aprovada. O amor de Francisco não se limitava aos seres humanos. Ele via em toda a criação a obra do Altíssimo, sentindo-se irmão do sol, da lua, das estrelas, da água, do fogo, dos animais e até mesmo da morte. Pregava aos pássaros que o escutavam em silêncio. Amansou o lobo de Gúbio, que aterrorizava a cidade, fazendo com ele um pacto de paz. Essas histórias, que podem soar poéticas ou lendárias, revelam uma profunda verdade sobre sua cosmovisão, a interconexão de todas as criaturas sob a paternidade de Deus. Para Francisco, a natureza não era um recurso a ser explorado, mas um livro aberto que revelava a glória do Criador. Ele fundou não apenas a Ordem dos Frades Menores, a primeira ordem, mas também com Santa Clara de Assis, a Ordem das Clarissas, a segunda ordem, para mulheres, e a Ordem Terceira, para leigos que desejavam viver o espírito franciscano em suas vidas cotidianas. Seu impacto se espalhou como fogo, renovando a igreja e a sociedade de seu tempo com um sopro de simplicidade, humildade e amor genuíno. O ápice de sua união com Cristo ocorreu em 1224, no Monte Alverne. Após um período de intensa oração e jejum, Francisco teve a visão de um serafim alado, crucificado, e recebeu em seu próprio corpo os estigmas, as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Ele carregou essas marcas sagradas, sinais de seu profundo amor e conformidade com o sofrimento redentor de Jesus, com humildade e discrição até o fim de sua vida. Perto da morte, quase cego e sofrendo intensamente, Francisco compôs o Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol. Não era um lamento, mas um hino de louvor a Deus por todas as suas obras. O Irmão Sol e a Irmã Lua, o Irmão Vento e a Irmã Água, o Irmão Fogo e a Irmã Mãe Terra. E, de forma surpreendente, incluiu também a Irmã Morte Corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar, mas que para ele se tornava passagem para a vida eterna. Este cântico é considerado um dos primeiros grandes poemas em língua italiana, um testamento de sua visão integrada da fé e da criação. Francisco de Assis morreu em 3 de outubro de 1226, deitado sobre a terra nua, na Porciúncula, a igrejinha que ele tanto amava. Tinha cerca de 44 anos. Apenas 2 anos depois, em 1228, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Seu legado transcende os séculos. Ele não foi apenas o protetor dos animais ou o santo da humildade. Francisco foi um reformador silencioso, um místico inflamado de amor divino, um poeta da criação, um construtor de paz em um tempo de conflitos. Sua mensagem de simplicidade voluntária, de fraternidade universal, de cuidado com os pobres e com a casa comum, a terra, ressoa com uma urgência profética em nosso mundo contemporâneo, marcado pelo consumismo, pela desigualdade e pela crise ecológica. Ele nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no ter, mas no ser, que a verdadeira nobreza não reside nos títulos, mas na capacidade de servir, que a verdadeira alegria não se encontra nos prazeres fugazes, mas na comunhão com Deus, com os irmãos e com toda a criação. O rebelde de Assis, ao se despojar de tudo, encontrou o tudo. E, ao encontrar o tudo, ensinou ao mundo o caminho do amor que liberta e que dura para sempre. A jornada de Francisco de Assis é um convite perene à transformação. Ele nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar os valores que guiam nossa existência.
O que verdadeiramente importa? Onde encontramos a alegria genuína? Como podemos ser instrumentos de paz e compaixão em nosso pequeno universo? Que o exemplo de Francisco inspire você a cultivar a humildade em seu coração, a enxergar a beleza divina em cada criatura, a estender a mão aos necessitados e a cuidar com ternura do nosso planeta. Não precisamos renunciar a tudo como ele fez, mas podemos, cada um à sua maneira, simplificar nossas vidas, consumir com consciência e amar sem medidas. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história luminosa de São Francisco. Deixe seu comentário abaixo. Qual aspecto da vida de Francisco mais te inspira? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que alimentam a alma. Que a paz e o bem, tão caros a São Francisco, estejam com todos vocês.